Olá, no Agro Nacional de hoje vamos falar sobre a campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa, que segue até o fim do mês de novembro. E você já ouviu falar nas microgreens? Elas são pequenas folhinhas que estão cada vez mais presentes em feiras, mercados e restaurantes. Também vamos conhecer o Wagyu, uma espécie de gado rústico que vive no Japão e que suporta temperaturas entre 30 graus positivos e 30 graus negativos. É dessa raça que se produz o nobre corte Kobe Beef. E ainda hoje, a gente ensina uma receita de dar água na boca, a refrescante salada de camarões, preparada pelo chefe do Festival do Pescado e Frutos do Mar da CEAGESP, aqui em São Paulo. É o Mundo do Campo na tela da TV Brasil. O Agro Nacional começa agora. A vacinação contra a febre aftosa em todo o Brasil vai até o dia 30 de novembro. Podem ser vacinados os animais de até 24 meses de vida, de rebanhos bovinos e os bubalinos, que são os búfalos. Nesta reportagem, o Agro Nacional mostra uma nova vacina que está sendo administrada, mais moderna e mais concentrada, e que, para adquirir, os criadores devem entregar uma documentação para atualizar o cadastro do rebanho nas secretarias de Agricultura. A febre aftosa é uma doença causada por um vírus. Por isso é uma doença de difícil controle. Causa como se fossem aftas na boca do animal, é o principal sintoma em bovinos e bubalinos. E essas feridas na boca causam uma salivação excessiva no animal e leva ele a andar um pouco cambaleante e por conta das feridas ele não consegue se alimentar bem. Então a gente tem uma queda muito brusca na produtividade desse animal, seja para corte ou para leite, né? Independente da função que esteja sendo dada para esse animal. A doença não mata, porém é uma doença que é altamente contagiosa. Ela se dissemina com muita facilidade entre o rebanho e, na verdade, ela é uma doença muito mais de importância pecuária e econômica do que a questão da mortalidade. A vacinação é extremamente importante pela questão da manutenção do status do Brasil livre de aftosa. É uma doença altamente contagiosa para os animais e que gera impacto econômico no mundo inteiro. Ou seja, se tiver uma ocorrência da doença, gera uma barreira econômica para o Brasil que vai impactar diretamente as exportações e mesmo o mercado interno. Muitos países não compram carne brasileira por conta de alguns casos de febre aftosa que tivemos no passado. Outros não compram porque nós ainda vacinamos contra a febre aftosa, né? Então o ideal é que nós estivéssemos livres da doença sem vacinação, né? E é isso que a gente está buscando, que o Ministério vem buscando ao longo desses anos. Agora, em novembro, nós temos a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. Já tivemos a primeira no primeiro semestre desse ano, mas a diferença é que essa segunda etapa de vacinação ela é só para animais jovens. Então devem ser vacinados aqueles animais que tenham até 24 meses de idade, bovinos e bubalinos. Bubalinos são os búfalos que a gente chama, né? A campanha de vacinação é um grande momento para o produtor realizar o cadastro, o produtor que não é cadastrado junto ao Serviço Veterinário Oficial, junto à Defesa Agropecuária, e só dessa maneira que ele vai conseguir comprar a vacina nas revendas autorizadas. Sem esse cadastro, ele não consegue adquirir a vacina contra a aftosa e também ele vai ficar de uma maneira com pendência junto ao Serviço Veterinário Oficial. O cadastro tem que ser feito junto aos escritórios, às unidades da Defesa Agropecuária do DF ou qualquer defesa agropecuária. E ele necessita levar as documentações básicas, pessoais e da propriedade também para fazer o cadastro
a dose da vacina era de 5 ml até o ano passado e esse ano estamos trabalhando com uma vacina diferente, uma vacina nova, com mais tecnologia inserida dentro daquele pequeno potinho e estamos usando apenas 2 ml de vacina por animal. Então isso é muito importante, o produtor aplicar a dose correta, até mesmo para que a vacina não falte no mercado. É muito importante que seja feita a vacinação desses animais até o dia 30 de novembro, é a data limite, e todos os produtores que vacinarem os seus animais, eles também têm que fazer a declaração para o Serviço de Defesa Agropecuária, dizendo, mostrando, apresentando a nota fiscal e dizendo que efetivamente realizaram a vacinação. O Serviço Veterinário Oficial ele é responsável pelo controle e monitoramento da qualidade da vacina desde o Ministério da Agricultura, desde a fabricação, e o Serviço Estadual Veterinário Oficial dos estados, a comercialização dele, ou seja, na loja a gente tem que verificar se a temperatura está entre 2 e 8 graus Celsius, se está condicionado de maneira correta. A partir do momento que a revenda vende para o produtor, tem que sair de lá numa caixa isotérmica com quantidade de gelo suficiente para manter essa, vamos dizer, qualidade da vacina até chegar na propriedade rural. Chegando à propriedade rural, o produtor também tem que manter refrigerado até o momento da aplicação. No momento da aplicação, o produtor retira a vacina, agita, homogeneiza bem ela e coloca numa pistola ou numa seringa adequada para a aplicação da vacina. A vacina é aplicada na região do terço médio do pescoço, da tábua do pescoço do animal, embaixo da pele. Aí a gente faz os 2 ml da vacina. Muitos produtores aproveitam esse momento da campanha de vacinação contra a aftosa e fazem a vacinação contra a raiva, que é uma doença de extrema importância tanto para o rebanho quanto para a população. É uma questão de saúde pública, então é um momento oportuno para fazer essas vacinas também de raiva e outras vacinações como clostridiose, enfim, dependendo do manejo que o produtor escolhe. Agora nós vamos conhecer as microverdes, pequenas folhinhas que estão cada vez mais presentes em feiras, mercados e restaurantes. Ao lado das Baby Leaves, elas têm atraído produtores e consumidores por terem um alto teor nutritivo e por precisarem de pequenos espaços e poucos recursos para o cultivo. Vamos descobrir agora como elas estão sendo produzidas e seus benefícios. Você tem uma cidade cada vez mais distante do campo e as pessoas também cada vez mais querendo produzir. Então os Baby Leaf e os microverdes surgem como uma alternativa de produção rápida, no curto espaço de tempo e no curto espaço também, né? Então os microverdes, o que são os microverdes? Antigamente se ouvia falar muito em brotos, broto de feijão, até hoje ainda se ouve muito. O broto, o que seria o broto? O broto é quando sai a radícula, né, da semente, você já come. E o microverde é um estágio depois do broto. É quando você tem os 2 cotiledonos já fotossintetizantes. Então você já tem uma planta verdinha. Com isso você tem uma vantagem que você tem uma maior carga de nutriente naquilo que você está consumindo. Já os Baby Leaf é quando você consome as folhas num período antes do ponto de colheita. Então, por exemplo, com alface, se leva 30 dias para colher, o Baby Leaf você colhe com 10 dias. Então com isso você tem vantagem em termos de sabor, o sabor é muito mais forte, textura, você não tem um material tão fibroso assim, então, por exemplo, agrada muito o paladar de criança e por aí vai. Os microverdes são algo bem recente ainda no Brasil, né? Até inclusive no mundo, mas eles começaram já há bastante tempo, só que com uma outra pegada. Geralmente o microverde era muito utilizado para decoração de prato, ele já era bastante utilizado. Só que com avançadas pesquisas e tudo mais, descobriu o grande potencial dele em ter melhor sabor, maior quantidade de nutrientes. Então com isso começaram a investir na produção. O que você tem uma vantagem também para quem produz, já que você tem uma grande rentabilidade e você também não precisa de grande área para produção. Então quem está aqui na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, que você tem um custo alto pelo metro quadrado e você tem uma produção de microverde,
você acaba tendo uma maior valorização daquele metro quadrado com uma maior produção. Os microverdes, ele tem nutriente, ele tem até 40 vezes mais nutriente do que a mesma espécie na sua forma adulta. Isso por quê? Quando você consome o microverde, ele é um alimento jovem, ou seja, a semente ela contém material de reserva, de nutriente, para ela poder germinar. Então, quando ela começa a desencadear os processos bioquímicos, ela transforma, começa a formar aminoácidos, beta-carotenos, antioxidantes, por aí vai. O grande retentor de toda essa produção é restaurantes. O produtor final ele ainda não está consumindo tanto microverde quanto deveria ou quanto poderia, até por desconhecer, por ser algo novo. Mas geralmente quando faz uma ação em um mercado, criança principalmente, adora quando olha aquilo dali, vê as plantinhas pequenas, coloridas, como beterraba é bem roxa, repolho ele é bem roxo, então eles acabam querendo consumir também. Todas as espécies que a gente consome como folha, a gente pode consumir como microverde, alface, repolho, rúcula, mostarda, couve. Só que a gente tem outras possibilidades também, que às vezes as pessoas nem conhecem. Por exemplo, ervilha, girassol, melão. Então é uma possibilidade que você tem de sabor, são sabores desconhecidos, né? E possibilidades também de nutrientes, de por aí vai. Na verdade, o microverde é uma fase do cultivo. Não necessariamente é uma espécie que determina se ela é ou não microverde. Você pode ter diversas espécies, como melão, beterraba, alface, de diversos tipos, que você pode consumir como microverdes. No próximo bloco, vamos conhecer o gado rústico que vive em temperaturas extremas e produz o corte Kobe Beef. E ainda hoje, você vai aprender uma receita refrescante de salada de camarões. Fique com a gente! Vamos conhecer uma criação de gado aguiú, uma espécie rústica que vive em temperaturas que variam de 30 graus positivos até 30 graus negativos no Japão. É uma raça europeia introduzida no Brasil há 20 anos, de onde é produzido o Kobe Beef. Vamos saber os detalhes sobre a produção desses rebanhos, o manejo em terras brasileiras e os cuidados especiais que a raça exige. O gado Wagyu, na verdade, é um gado que veio do Japão. É um gado rústico. Assim, lá ele sobrevivia a menos 30 graus e até 30 graus positivo. Aqui no Brasil ele se adaptou bem. Todavia é um gado que exige cuidado. Por exemplo, se uma bezerrada tomar muita chuva tarde e noite, com certeza uma pneumonia está chegando neles. Então você precisa de mantê-los com determinado cuidado, de zelo. Não é um gado que você possa fazê-lo a pasto. Ele é um gado confinado ou semi-confinado. Ele se comporta bem em pequenos ambientes. Não é um gado que fica pulando cercas, né? E exatamente é isso que é necessário, é tratá-lo. É um gado que exige ser tratado. Ele não vai atrás de alimentos. E por isso que a musculatura dele é extremamente macia e que provoca o marmoreio. Lá no Japão eles comem os derivados de arroz, né? O feno da palha de arroz. Aqui nós usamos o feno de couscous, usamos a silagem de milho e, graças a Deus, pela abundância que temos da soja, enriquecemos as proteínas com a proteína do farelo de soja. E, evidentemente, também utilizando o seu milho moído, que é energia bastante completa.
No Brasil já estão há 20 anos e hoje nós somos 40 produtores associados da Associação Brasileira de Criadores de Gado Wagyu, fazendo um plantel de 5.000 cabeças de gado puro. E também existem no Brasil 30.000 animais meio-sangue. Meio-sangue é quando você pega um animal puro e cobre, te dá um meio-sangue. E o que eles querem nisso? Querem o essencial do gado Wagyu, sabor e marmoreio, maciez da carne e com um sabor diferente. Nós cruzamos os Nelores, as vacas Nelore com o Angus. Daí das filhas inseminamos o Wagyu. O nosso objetivo aqui realmente é a genética. Nós fazemos FIV, que significa fertilização in vitro, onde a gente aspira o ovócito de uma doadora, coleta o sêmen de um reprodutor, juntamos e fazemos um embrião, onde a gente coloca na barriga de aluguel. Essa vaca aqui é uma vaca muito boa de conformação. Ela foi adquirida em um leilão em São Paulo. Ela tinha 12 meses de idade. Ela tinha sido a reservada grande campeã de uma exposição com 12 meses de idade. E hoje é uma vaca que está com 3 anos, tá? Tá muito melhor, tá prenha de 8 meses, tá muito próxima a parir. Vocês podem ver, ela é bem feminina, tem uma cabeça feminina, um pescoço lançado, uma boa área de lombo, é uma vaca profunda, muito mansa e muito boa mãe. Já fizemos algumas coletas de embriões dela e produziu muito bem. Ela tá prenha de um touro da gente, um dos melhores touros que a gente tem aqui na fazenda. Normalmente, os outros gados, a gente com 16, 17, 18, 19 arrobas, estamos felizes, né? 70 dias de confinamento de coxo. Esse não, esse desde uma boa desmama, você leva ele no confinamento até completar um belo de um ciclo e você ver uma carcaça excelente. Carcaça excelente de volume e também bastante gordura. Com 30 dias de vida, o bezerro ele começa a se alimentar. E ele fica na recria, ele é desmamado com 8 meses de idade. E os que não ficam para reprodutores, eles são castrados. E as fêmeas também, que não são boas o suficiente para matrizes, elas também já começam com um trato diferenciado para corte. Então, de 8 a 18 meses, esses animais ficam em recria. E de 18 meses a 30, eles ficam no confinamento. Na média de seus 30 meses, eles vão para abate com 17 arrobas. Lá no Japão, eles fazem massagem. Dizem que dão cerveja. Dizem que ouvem música. Realmente ouvem música. Aqui também já comecei a adaptar. A música acalma. Nós precisamos de um gado mais tranquilo, mais sereno possível. O mercado do Wagyu é crescente. Essa carne veio para ficar. Fazer um comparativo com outra, uma raça europeia, uma inglesa, que é muito boa, que eu produzo também. Essa ganha de 100 a 2. Né? É fora de série, a carne é fora de série. E a 7ª edição do Festival do Pescado e Frutos do Mar da CEAGESP em São Paulo está dando água na boca. Só de camarões, mais de 10 toneladas devem ser consumidas até o final do evento. O chefe Juliano Braz, responsável pelas receitas do festival, vai apresentar o preparo de uma salada de camarões refrescante. Vamos ver?
Olá, eu sou o chefe Juliano Braz, responsável pelos festivais CEAGESP. Venho aqui hoje com uma receita muito interessante, que é uma releitura da salada Cisa. Muito refrescante agora para os dias quentes e tem tudo a ver com o nosso festival. Hoje nós vamos preparar uma receita bem legal. Uma alface americana, que são folhas bem crocantes, harmonizadas com croutons. Eu estou agregando um tomate cereja, um alho assado, que é muito saboroso, ele não tem aquele gosto pesado de alho. A estrela da salada são os nossos camarões, ervas frescas, azeite, limão. Primeiramente, nós vamos grelhar os camarões. Então, muito interessante, a frigideira está bem quente, então a gente vai selar esses camarões na frigideira quente. Não precisa temperar antes, a gente vai temperar ele aqui, né? O ideal é que seja uma frigideira Teflon, para que a gente não perca a temperatura do camarão. Agora a gente vai agregar um pouquinho de azeite. Muito interessante não cozinhar o camarão, então a panela ela tem que estar bem quente, que quanto menos tempo ele ficar aqui, ele não vai perder a textura. Então, se deixar ele cozinhar demais, na realidade, se a frigideira estiver fria, ele vai cozinhar, ele não vai frigir. Então, você deixa o camarão mais borrachudo. Então, aqui agora a gente vai com sal e vamos deixá-los frigir um pouco. É uma salada rápida, na realidade o mais difícil é o pré-preparo, que já está aqui todo organizado. Enquanto vai frigindo os camarões, a gente vai suavizar o molho. Olha aqui uma maionese. Então o que a gente vai fazer com essa maionese? A gente vai agregar um pouco de limão, para dar aquela explosãozinha de sabor. Misturar, um pouquinho de azeite e água. Então ela tem que ficar numa consistência de molho, numa consistência legal, para que você possa regar a salada. Aqui ela está quase, um pouquinho mais. Sua salada muito simples, ingredientes básicos, bem tranquila de fazer em casa. Lembrando que se você não quiser usar camarão, você pode usar qualquer outro ingrediente. Bacalhau, ou até mesmo tilápia, frango, que é originalmente essa salada, ela é harmonizada com frango. Então é o seguinte, a base é essa, mas a criatividade em casa vai de cada um. Então aqui a gente já vai começar montando a salada, são ingredientes basicamente frios, então vamos lá. Eu acho que essas gamelas de madeira dão uma apresentação sensacional. A gente já vai com os nossos tomates sweet grape, nossa maionese. Bom, a gente dá uma mexida aqui para ir harmonizando. Parmesão, alho assado, croutons, nossas ervas finas e por último agora vai a grande estrela da nossa salada, que são os camarões, que aqui no festival inclusive é à vontade. Para quem gosta de camarão, aqui é o lugar certo. Bastante camarão de todos os tipos. Vou colocar mais um pouquinho de queijo em volta. Nossas ervas. Toda boa salada, azeite nunca é demais. E está pronta a nossa releitura. Por hoje, o programa fica por aqui. Na próxima semana, a gente volta com mais projetos e ações de pesquisadores, agricultores e pecuaristas de todo o país. Agronacional, informações úteis para o produtor rural. É o Mundo do Campo, na tela da TV Brasil.